Pois é, antes de liberar o episódio dessa semana pra você assistir, que tá incrível, porque fui eu que gravei, eu já sei. Eu preciso te pedir uma coisa. Você acredita no Rio de Janeiro transparente e de oportunidade para todas as pessoas? Se a sua resposta foi sim, eu conto com o seu voto. E se você, em algum momento da sua vida, já disse: o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas podia ser diferente, eu também acho. E eu conto com o seu voto. E se você acha que a gente tem um monte de corruptos espalhados por aí e que o nosso dinheiro como contribuinte está sendo mal gasto pela prefeitura, então eu também conto com o seu voto. Eu e você, juntos, vamos fazer um Rio transparente e de oportunidades para todas as pessoas. Espalhe a notícia. Quanto mais voto, melhor. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quintas Intenções Podcast, a sua atualização semanal sobre as verdadeiras intenções dos bastidores políticos. Aqui a gente te explica o que o jornal finge que te conta e que você acha que entende. Eu sou Débora Pontes e hoje eu tenho a alegria de estar com o Bruno Mega, presidente do Diretório Municipal do Partido Novo. Bruno, obrigada por ter aceito o convite, Obrigado. por estar aqui com a gente. Eu poderia te apresentar para além de ser o presidente do Diretório Municipal do Partido Novo, mas eu tenho certeza que você vai fazer isso melhor do que eu. Então, conta pra gente, quem é o Bruno Mega? Vamos lá. Bom dia, boa tarde para todo mundo, dependendo da hora que esteja assistindo. Meu nome é Bruno Mega. Eu estou atualmente como presidente do Diretório Municipal aqui do Partido Novo na cidade do Rio de Janeiro. Eu me interessei por política desde pequeno, desde criança. Quando eu tinha 10 anos de idade, por exemplo, eu sou de 70, né? Então, em 1980 eu tinha 10 anos. Eu, obviamente, muito interessado com a política no mundo, acabei escrevendo uma carta aberta ao público, dando a resolução para o conflito das Malvinas. E é óbvio que naquela época, com 10 anos de idade, minhas resoluções eram, de certa forma, românticas e ingênuas. Mas eu sempre me interessei muito por política. Ah, mas eu fiquei curiosa. Qual era a solução? Era que dividisse a gestão entre os dois a cada 10 anos, uma coisa assim. Mas, enfim, a cada 10 anos saía um, entrava outro, estava país, saía outro país. Enfim, a gente sabe que a coisa não funciona bem assim. Eu me interessei por política há muitos anos. Com 18 anos, eu comecei a participar de campanhas, comecei a ficar cuidando de barraquinhas na Praça Santos Penha, vendendo coisas de política. Ajudei alguns candidatos, eu morava no Rio Comprido na época, então ajudei alguns candidatos na época. E comecei a ver aí uma política que me enojou. E apesar de eu ser um jovem idealista e querer mudar o país, todo jovem tem isso um pouco, né? Uhum. Às vezes até muito. Então, participei de movimentos, enfim, uma série de coisas. Só que ao participar diretamente na campanha de um candidato, na minha região, que eu morava no Rio Comprido, eu encontrei e percebi uma política que não era bem aquilo que eu imaginava que fosse uma política. Foi aí a sua virada de chave, né? Que começou a te enojar. Exatamente. E aí eu falei assim, puxa, mas se política é isto, não é o que eu quero. Não é isso que eu acredito que seja política. E o que aconteceu? Você pode compartilhar? Conchavos, acordos, coisas que... incoerências, contradições, troca de princípios por dinheiro, por horário em televisão ou por acordos espúrios, gente que não se bicava, passando a fazer campanha juntos só porque um ia dar voto para o outro. Então, sim, interesses econômicos ou interesses eleitoreiros acima do ideal, acima de uma ideia, acima de tudo. Então eu falei assim, bom, se política é isso eu não quero. Promessas vazias, coisas que você sabia que não seriam cumpridas de forma alguma. Mas assim, por morar no Rio Comprido, eu conheci uma realidade bastante, digamos assim, verdadeira do que é o Rio de Janeiro hoje, continua sendo, né? Eu subi muito morro, como o pessoal fala, né? Visitei muito comunidade, tive a oportunidade de ver miséria, pobreza e fome de perto. Ali no Rio Comprido é o Falé Fogueteiro, né? Também. Falé Fogueteiro Tem também. a Mineira, tem vários ali. Tem também. Então, aquele complexo, São Carlos, enfim, aquele complexo é um complexo... Inclusive, eu tinha amigos que moravam lá dentro, né? Porque eu morava ali na região, no entorno, e na escola, enfim, a gente acaba
morando na comunidade, ou na periferia da comunidade, ou no entorno da comunidade, você acaba conhecendo muita gente. Uhum. Então, amigos de escola, pessoas com quem eu convivia, visitava a casa de uns na comunidade, enfim, era uma coisa que fazia parte do nosso dia a dia. Então, eu vivia muito aquilo. E quando eu me interessei por política, eu fui trabalhar na campanha de um então candidato da região e foi aí que tudo aconteceu. E eu falei, olha, se política é isso, isso eu não quero. E a partir daí eu fiquei, apesar de gostar e me interessar pelo assunto, fiquei muitos anos sem pensar de volta, sem pensar novamente em participar de uma agremiação política ou ajudar um candidato, alguma coisa assim. Ô, Bruno, quando isso aconteceu lá atrás, você ouviu aquela célebre frase: não, mas política é isso mesmo. Sim, É desse jeito que funciona. sim. Acho que você tá enganado, você tá iludido. Você É. não ouviu essas coisas? Sim, ouvi. Que a gente ainda ouve na rua, né, hoje em Mas dia. assim, eu ouço isso até hoje. Pois é. E é importante as pessoas entenderem que política, na verdade, o que é a política? De onde é que vem o termo, a expressão e tudo mais? Que vem lá do latim, vem daquela época da democracia ateniense, Da que vem desde polis. Sócrates, da polis, vem de Platão. Enfim, a política, como a palavra fala, é cuidar do povo, é fazer o bem para o povo. A política real, a política que eu quero fazer, a política que o Partido Novo quer fazer, é a política no bom sentido. Não uma distorção da palavra ou a deturpação do termo que a gente, infelizmente, se acostumou. E Mas, cunhou como politicagem, né? e que Pra cunhou como isso a politicagem. gente chama politicagem. Exatamente. Então a gente precisa saber separar o que é politicagem do que é política. Porque a política pode sim e deve ser exercida, né, com intenções realmente republicanas, que a gente fala, com intenções realmente voltadas para produzir o bem geral, com ética, com seriedade. É isso que a gente acredita. É isso que a gente está tentando fazer aqui no Partido Novo. É esse ideal. A minha história com o Partido Novo vem lá de 2014. O Novo nem era um partido ainda era uma ideia. Até 2014 a política ficou meio adormecida, Bruno? Depois Não. dessa sua decepção com o candidato, Não, com o candidato do Rio tinha, Comprido? eu tinha interesse de continuar acompanhando. Obviamente, sempre me interessei muito pela situação econômica, política brasileira. Uhum. Né? Fui dono de empresa, tive uma empresa de consultoria, empresa pequena, mas me orgulho de ter dado emprego para mais de 30 famílias. Eu vivi muito pouco também. Eu vivi essa questão do que é o Estado também na vida de quem quer empreender, Da burocracia. da burocracia, enfim. E apesar dessa vida normal, digamos assim, né, de quem trabalha, sustenta e tal, eu sempre me interessei, sempre fiquei acompanhando os fatos políticos. O que aconteceu no Brasil a partir de 2013 em diante, que eu acho que foi uma grande mudança para todo mundo, em termos de percepção e conscientização? Uhum. Né? Foi aquela questão da Lava Jato, início daqueles protestos contra o governo Dilma, aquela coisa toda. Então, aquilo fez surgir, ou fez ressurgir, ou despertou na população, de uma forma geral, uma consciência política que até então não tinha. Chegou um momento que as pessoas sabiam o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não verdade. sabiam o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira. É verdade. Chegou um momento que a gente via pessoas no metrô discutindo política. Eu vivi isso. Eu vi uma vez um embate dentro do metrô indo trabalhar, duas pessoas conversando, respeitosamente, mas conversando entre elas, né, um papo até bastante avançado. Lá pelas tantas, quando chegou a estação de um virou para o outro e falou assim: então tá, então é um prazer em te conhecer. Eles não se conheciam. Se conheceram ali no metrô conversando sobre política. Então nós vivemos um momento, 2013, 2014, que foi isso daí. Em 2014, especialmente, houve uma situação que foi uma grande frustração para muita gente, e para mim também, que foi a vitória da Dilma. Eu, inclusive, conheci o projeto do Partido Novo em 2014, se não me engano, outubro de 2014, que foi quando estava naquele embate entre Aécio Neves e Dilma, né, para as eleições presidenciais daquele ano. Sim. Não que o Aécio Neves fosse uma solução maravilhosa, mas seguramente era muito melhor do que a opção Dilma. Como, inclusive, provou-se que a opção Dilma não era lá tão interessante assim. Mas, enfim, foi quando surgiram os protestos, surgiu a Lava Jato, e aí, no meio da fossa, por ter que aguentar o PT mais 4 anos, e passando a minha rede social,
né, passando assim no feed de notícias, passou um tal de Partido Novo. Eu não lembro exatamente como que aquele post me achou, mas me achou. Aí eu Já era o pareci, algoritmo já era o trabalhando. algoritmo trabalhando, para o bem. E aí eu olhei assim, pô, Partido Novo, o que que é isso daqui? Aí comecei a ler e entender, poxa, é um partido formado por cidadãos, é um partido que não foi criado por políticos, é um partido que preza pela liberdade econômica, que preza pela liberdade individual, pela liberdade de expressão, contra o PT, contra uma série... Aquilo começou, eu fui lendo aos pouquinhos tudo o que era o projeto do Novo, Vai fazendo assim, né? aqui, exatamente. E aquilo me impactou e bateu, casou com meus ideais, com o que eu acreditava que deveria ser a política, mas casou de uma forma imediata. Uhum. E aí, naquele momento, reacendeu todo aquele espírito que eu tinha, que eu fui no passado, de jovem, tudo mais interessado por política, querendo mudar o mundo, querendo mudar o país, aquele sentimento todo voltou. E desde então eu nunca mais parei de seguir o Partido Novo. Não era um partido ainda em 2014, né? O partido virou partido em 15 de setembro de 2015, 2015. né? Que foi justamente quando o TSE, na sessão lá solene, homologou lá o registro do partido. Então, o Novo passou a ser partido de fato em 15 de setembro de 2015. Essa é a data de nascimento do partido, do Novo como partido. Então, já teremos comemoração de aniversário. Já teremos. E 2016 foi a primeira eleição do Novo. Eu incentivei a minha esposa a ser candidata a vereadora naquela época, então a minha esposa, Luísa Rocha, foi uma das primeiras Será que vereadoras. é isso que acontece em casa, gente? Os maridos vão incentivando as Pode esposas. ser. Vai você primeiro, vai você primeiro. Você sabe que eu passei por isso na minha casa também, né? É. Mas vamos, depois a gente conversa a respeito. Tá bom. Mas só para fechar o raciocínio então da minha história, por que eu estou aqui. Então, 2016, estou A estendendo sua um esposa pouquinho, mas veio. 2016 minha esposa foi candidata e eu me meti a ser coordenador de campanha dela. Ninguém sabia nada, como é que fazia uma campanha, como é que é candidato, ninguém sabia nem o partido. Era a primeira eleição nossa. Eu lembro da primeira reunião com os primeiros pré-candidatos para discutir como é que seria a eleição de 2016. Era a primeira reunião do partido como um todo, porque era tudo muito novo para todo mundo, inclusive dirigentes. E o pessoal começou a se olhar assim, agora o que a gente E faz? agora? Ninguém sabe. Então a gente aprendeu tudo muito junto. 2016 ela foi candidata. 2018 eu não fui candidato, nem ela, mas eu ajudei na campanha de alguns candidatos. Então tivemos aí o Ganime, tivemos aí o Sultani e outras pessoas que na época eu ajudei. 2020 eu fui candidato, então achei que era o meu momento de ser candidato. É uma experiência incrível. Ser candidato é uma oportunidade que você tem de botar a cara a tapa e ir a público, vender uma ideia e se vender. Uhum. Não se vender você, pessoa, mas vender a sua ideia, aquilo que você acredita, o seu ideal. E você colocar isso à prova e conversar com as pessoas de rua sobre isso, é uma experiência de vida maravilhosa. Você sai, mesmo que você não ganhe uma eleição, você sai dessa experiência transformado. Então, Eu tenho muito sentido bom. essa sensação também. Eu tenho certeza que você tem sentido essa sensação. Certeza absoluta. Eu sei o que você está passando e eu sei o que você vai sentir no final. E te digo, vale muito a pena. E uma das coisas bacanas do Novo é isso, porque o Novo ele foi feito para ser uma plataforma para lançar cidadãos para a política. Todos os partidos políticos têm padrinhos, têm caciques, então um cidadão comum dificilmente terá espaço em um partido político. O Novo não. A ideia do Novo é ser a melhor plataforma para lançar cidadãos bem intencionados para a política. A gente forma lideranças. A ideia nossa é muito naquela saia da arquibancada, né? Porque não adianta você querer mudar o jogo da arquibancada. Você está na arquibancada lá xingando o juiz, né? Xingando o jogador, xingando o técnico, dizendo que ninguém presta, todo mundo vendido, juiz ladrão. Né? A gente não faz isso no futebol, lá da arquibancada. Então vem cá, desce daí, entra aqui em campo, vem jogar com a gente, ajuda a mudar esse jogo. E política é isso. Assim, se você quer mudanças no Brasil, e no Rio de Janeiro também, não adianta, você tem que vir para a política, porque a forma como a nossa sociedade está organizada, a forma como o Estado brasileiro, a democracia foi pensada, não há outra forma de você mudar a vida das pessoas que não seja através da política. Então saia da arquibancada, venha, entre em campo, ajude a jogar, ajude a mudar o jogo, ajude a virar o jogo. É isso. É um excelente convite à ação, né? Uhum. A gente... Essa sua fala, né, sobre a experiência da candidatura, sobre a experiência de estar na rua, de
se colocar como uma opção e de colocar as ideias e os ideais ali para as pessoas tem sido realmente revolucionário na minha vida. Esse é o termo. Porque, de um lado, são diversas pessoas que se aliam ao projeto, que entendem e reverberam ali aquela mensagem. E, de outro lado, é uma nuvem de desesperança, de tristeza, eu diria, de decepção. E as pessoas num discurso de eu não posso fazer nada, nada muda, o meu voto não vai servir para nada. Então, se de um lado existe todo um trabalho de convencimento, né, e de propagação de uma mensagem que faça sentido ali para um grupo de pessoas, de outro lado tem quase que um trabalho missionário de resgate de pessoas. Não, olha só, não é assim. Você pode. Você tem a principal arma de todas na mão, que é o seu voto. Não venda seu voto. Não venda o seu voto por nada, nem para decepção, e nem pela dentadura, e nem pela cesta básica, e nem pela pintura da casa. Porque existem várias formas de vender o voto, né? Recentemente eu fiz um post falando sobre só bagunça a nossa casa para quem tem a chave, né? Só pode bagunçar a nossa casa quem tem a chave. A gente está dando a chave da cidade para quem? O voto é a nossa forma de entregar essa chave. A gente está dando isso para quem? E aí eu escuto muito, né, Bruno, também na rua. Tenho certeza que você já ouviu isso e continua ouvindo. Coisas como, são sempre as mesmas pessoas. Mas quem convida sempre as mesmas pessoas? São os mesmos eleitores. Exatamente. O Novo foi um dos princípios e dos pensamentos do Novo, quando foi fundado, é justamente esse. Que a solução que a gente quer não virá dos políticos que nós temos. Então, a proposta do Novo é justamente essa. Poder mudar esse jogo, trazer pessoas preparadas para a política. E quando eu falo preparadas, não é necessariamente currículo, experiência, onde estudou, onde se formou. Porque às vezes você tem pessoas que não têm conhecimento ou por histórico de vida não teve a oportunidade de ter a escola melhor de todas e tudo mais, mas que são pessoas que com experiência de vida têm muito a ensinar e muito a fazer. E ética. É o principal. Que é uma das coisas que muitas vezes vem de berço. Não necessariamente se ensina em escola. Né? Tem a ver com a formação, o caráter da pessoa. Então são essas pessoas que a gente está procurando. São essas pessoas que vão mudar o jogo. É isso. E vão formar esse grande exército, né, de transformação e não de mudança, que de mudança a gente já está cansado. Aos pouquinhos a gente quer transformar. Aos pouquinhos a gente chega lá. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro tem 51 cadeiras. Exato. É preciso ocupar esses espaços. Política é, antes de mais nada, ocupar espaços. Se a gente não colocar nessas 51 cadeiras pessoas bem intencionadas, por definição, essas cadeiras serão ocupadas por pessoas mal intencionadas. Então é nosso dever como cidadão, né, garantir que quem está lá nos representando sejam, antes de mais nada, pessoas com um profundo senso de ética e de servir pelo espírito público, que é o objetivo da política. Exato. Esse espírito de servir, eu comento aqui algumas vezes, né? Eu não sei de verdade aonde a chave virou para a sociedade servir aos políticos e não ao contrário. Eu fico olhando, fico revendo os fatos, fico reanalisando, mas eu ainda não consegui identificar esse ponto de virada. Quando que a pessoa que tem que servir passou a ser servida? E pior, quando a sociedade, quando nós começamos a achar isso aceitável, normal, é assim mesmo. Então, essa indignação, ela faz parte do processo de transformação e que a gente tem a oportunidade, né? A gente está em 2024, ano de eleições municipais.
a gente estava conversando, as eleições mais importantes de todas, né, Bruno? Então, nessa linha da eleição municipal ser a eleição mais importante de todas, quero trazer o assunto para esse lugar, para a gente conversar sobre isso. Porque muitas vezes eu observo que as pessoas nas ruas, nas eleições gerais, que são aquelas em que a gente elege o presidente, senador, deputado federal, estadual, governador, elas estão muito mais engajadas na discussão política do que nas eleições municipais. Mas de acordo com o nosso bate-papo aqui antes da gente entrar para gravar, a eleição municipal ela é a mais importante. Então, como é que a gente começa a dialogar sobre isso para mostrar para as pessoas, olha, o seu vereador ele tem um papel primordial na sua vida e talvez vai impactar muito mais a sua vida do que o presidente da República. Como explicar isso, né? É muito fácil explicar. Basta você mostrar situações do dia a dia. Veja bem, todo dia você acorda, você se arruma, sai para trabalhar, deixa o filho na escola, você tem uma rotina no seu dia a dia. Você vai trabalhar, você depende do transporte público. Você vai levar seu filho na escola, você tem a questão do trânsito, da mobilidade dentro da cidade, você tem a questão da escola para medir se é uma boa escola, se não é, ou a creche, enfim. Tudo que faz parte do seu dia a dia está intimamente relacionado com a cidade que você vive. Perfeito. Então, se o trânsito não está bom, se a qualidade do ar é ruim, se o professor não está na escola, se não tem médico no posto de saúde, né? Se você leva 3 horas de ônibus para trabalhar, deslocamento para trabalhar, mais 3 horas para voltar, tudo isso é reflexo da cidade que você vive. Nós, seres humanos, né, essa espécie, né, moderna, o nosso habitat natural é a cidade, essa selva de pedra, de asfalto. É aqui que a gente vive, é aqui que a gente trabalha, é aqui que a gente mora. Se a cidade não funciona, se a cidade não vai bem, a sua vida também não vai bem. A sua vida é diretamente proporcional à qualidade do meio que você vive. E quem é que cuida da cidade? Prefeitos e vereadores. Prefeitos e vereadores. Então, por mais que a gente se engaje em discussões apaixonadas sobre temas federais, temas estaduais, não adianta. No final do dia, quem vai impactar a sua qualidade de vida é o buraco no asfalto, é o posto de saúde sem médico, é o ônibus que não chega. Isso é que vai impactar a sua qualidade de vida. E aí tem o seguinte também, a política, ela começa no micro. No micro. Perfeito. É o síndico do seu prédio, é a associação de moradores do seu bairro, né? São os conselhos tutelares. Então, é ali, nesse microcosmo, onde começa de fato a política. É ali onde você discute a pracinha, a árvore, o verde, o transporte, a escola. Tudo nasce desse ponto. Né? É por isso que a cidade, inclusive, é dividida em subprefeituras, sub-áreas, né, regiões administrativas e tudo mais, porque a gente precisa levar para mais perto da população a gestão, a administração. Não dá para a gente imaginar que um político engravatado lá em Brasília sabe o que está acontecendo aqui em Benfica, por exemplo. Do asfalto que está ruim, ou da escola que não tem professor. Do semáforo que não do funciona. semáforo que não funciona. Isso tudo impacta a sua vida diretamente. Então, a gestão, o Estado, a administração pública, ela tem que ser trazida para mais perto de onde o cidadão vive, de onde ele mora. Por isso que eu digo que as eleições municipais são as eleições mais importantes que existem. E que o vereador e os prefeitos são os políticos mais importantes que existem. Porque eles sim têm condições de melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua vida onde você mais precisa, melhorar ou piorar. Então, por isso que é tão importante assim. Você já parou para pensar que... E aí o Rio de Janeiro é um bom exemplo para isso que eu vou te falar. O momento onde uma criança decide estudar ou virar bandido é justamente o momento onde a gestão da vida dessa criança está com o prefeito. Perfeito, porque é educação básica. É educação básica. Então, se a escola não é cativante, se a escola não tem a capacidade de reter esse aluno,
se a estrutura da sociedade como um todo, né, não funciona bem, porque assim, não adianta você pensar que o problema da evasão escolar ou da escola é apenas um problema acadêmico ou de projeto pedagógico. Não é, é um problema social. Mais de 60% das causas de evasão escolar estão em lares onde não tem o pai, onde o pai está preso, onde o pai é bêbado, onde o pai bate na mulher, onde a mulher está sozinha, onde o filho tem que sair da escola para cuidar do irmão mais novo porque não tem gente na creche, não tem profissional na creche. Então é um problema social. O problema da educação hoje, principalmente no Rio de Janeiro, é um problema até mais social do que educacional. Mas é também educacional, mas não dá para você olhar só por uma ótica. Né? Então, isso tudo, quem tem capacidade de mudar esse jogo são os políticos locais, são os vereadores, o prefeito. Então, não adianta o prefeito se isentar da responsabilidade. Segurança não é comigo, segurança é com o Estado. Não é, mentira. Não é. Exatamente. Por que a criança sai da escola tão cedo? Por que a escola não tem capacidade de reter essa criança? Por que o mundo do crime parece ser mais interessante para uma criança? Que o mundo de se formar, o status, e trabalhar. Porque é muito visão é uma visão assim muito a longo prazo. Não é nem a longo prazo. E diferente do que tem ali na porta diferente também, da realidade né, Bruno? dele, muito diferente da realidade muito dele. Muito diferente. Eu passei por uma situação na minha vida que foi, inclusive, a que me fez criar o meu primeiro projeto focado em transformação social. A Lúcia trabalha comigo na minha casa há muitos anos e ela foi se formando ao longo desse período. Então, ela usou o EJA, né, o ensino de jovens e adultos, para poder fazer a formação, parte da formação dela. No dia da formatura, nós fomos celebrar, levamos presente, fomos a família toda, levei cartaz, a gente estava super animado. Quando chegamos na escola, no auditório da escola, do lado direito eram os alunos formandos do EJA e do lado esquerdo eram os alunos formandos do ensino regular, na idade regular. Tinham 3 meninas desse lado e esse outro lado do EJA estava cheio, com as famílias, todo mundo comemorando. E aquilo me impactou muito. E dessas 3 meninas, só uma estava acompanhada com a mãe. As outras 2 estavam sozinhas. Eu fui conversar com o diretor da escola sobre isso. E ele falou, para eles isso não é relevante. Eles não consideram esse momento de formatura importante. A família não apoia. E eu falei, o que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir? Aí ele falou, bom, a gente pode criar algum projeto, pensar em alguma forma de atingir essas crianças. Foi assim que nasceu o Minha Vida é um Projeto, em que eu comecei a conversar com as crianças da escola da rede pública, principalmente em fase de conclusão do ensino ali Fundamental 2, para conversar com eles sobre planejamento de vida e carreira, para mostrar que é possível pensar algo diferente da realidade deles. Dar capacidade de sonhar. Até para a gente sonhar, a gente tem que ter um parâmetro antes, tem que ter visto algo que você possa se espelhar. Senão o seu sonho é trabalhar na boca, é engravidar do chefe do morro, e assim você vai vivendo aquela realidade, que é um círculo vicioso e não virtuoso, né? Exatamente. Isso é um ponto. Por que a gente, como sociedade, não consegue convencer o jovem ou consegue dar essa visão de perspectiva sobre o futuro? Por que o herói dele é o traficante? Por que o herói dele é o dono da boca? Por que o herói dele não é um grande médico? Ou, quem sabe, um dia um grande político? Quem né? sabe? Quem sabe um dia um grande político, né? Que o político hoje é exercido de uma forma vil, né? Mas com bons políticos, eu imagino que poderia ser também um herói, uma pessoa que realmente faz o bem para os outros. Eu acho, Bruno, refletindo sobre as suas perguntas iniciais, né, em que a gente começou a discutir sobre a eleição municipal, ela ser muito mais importante, porque afeta no nosso dia a dia diretamente, e as eleições gerais acabam ganhando ali um papel coadjuvante, porque elas não vão interferir ali no tempo que a gente gasta de deslocamento, na escola que a gente vai colocar. Ela não vai reduzir as 15 mil crianças que estão na fila da creche hoje aqui no município do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas talvez isso também tenha uma relação com o fato
do comentário anterior a esse, sobre aquele ponto de ruptura, em quando a política deixou de servir a sociedade passou a servir a política, Pois né? é. E a gente enxergar esses políticos como semideuses ou como personalidades da TV, ganhando um status ali de celebridade ao invés de um status de um profissional que está ali para nos servir. Então, talvez, como os políticos de Brasília ou os políticos estaduais apareçam mais na TV, ou eles estejam mais expostos, talvez isso também dê à sociedade essa sensação, né? Ah, não, ele é uma celebridade maior, então agora eu vou debater esse tema. Eu não sei, me ocorreu isso também. A gente vive num mundo tão focado em mídia que talvez isso também influencie nessa forma da gente enxergar a eleição municipal como algo menos importante. A gente não, né? Que a gente sabe que não é, mas a sociedade como um todo. Não sei. Eu acho Me ocorreu isso. Eu acho que não houve um ponto, assim, claro, De de ruptura. ruptura, de quando isso aconteceu. Isso é um processo. Isso é um processo que vai levando anos e anos e anos, entendeu? É uma rachadinha aqui, é um negocinho ali. E eu acho que, assim, a política tem muito disto, né? A pessoa, quando vota em alguém, ela quer que aquela pessoa a represente. E muitas vezes que aqui ela se vê naquela pessoa, Sim. né? Então, essa questão da idolatria a políticos, essa questão até mesmo uma coisa meio de fã, como se fosse um artista, né, um cantor de rock ou um cantor de pagode, ou alguém que... Isso acaba acontecendo, porque a política também é muito exposição e também é muito imagem. Então as pessoas muitas vezes transferem para um político, né, essa carga que muitas vezes seria dada a um artista ou algo assim, essa importância ou essa relevância. Isso acontece no mundo inteiro assim, eu acho que isso faz parte da política também. E não vejo É do jogo. isso tão como um problema. O problema é como essas pessoas usam a política, como elas exercem a política em prol do quê? E por que as pessoas não fiscalizam isso? Porque as pessoas não se interessam nisto, né? Porque às vezes a pessoa sai de um programa de televisão, então um apresentador e tal, tem uma certa exposição já na mídia, então as pessoas conhecem ela, confiam nela, ou se veem muito nela. Lembra do Silvio Santos, quando você lançou candidato a presidente da República? Sim. Faltando, sei lá, poucos dias para a eleição, e mal falou que seria candidato, você faz isso sem nada. Já estava no segundo turno, nas pesquisas. Então, esse fenômeno acontece. Agora, o que essa pessoa pretende fazer com isto? E por que as pessoas votam nela sem olhar o projeto político? Então, eu acho que vai muito do amadurecimento nosso como sociedade e nosso como eleitor. E aí, quando você Perfeito. falou que é um pouco o trabalho de evangelização, sim. Missionário, né? É um trabalho meio isso aí. missionário? Sim. Eu acho que nós, inclusive como partido político, uma das nossas missões, além de formar novas lideranças políticas, é também ajudar a conscientizar a população sobre a importância do seu voto. E que faz diferença. As pessoas, você mesmo falou, as pessoas dizem, mas não vai fazer diferença, o voto que eu vou dar não vai mudar em nada. Muda. E como muda. E como como muda. muda. Não venda seu voto. Quando você vende seu voto, o político que te pagou, ele entende que o teu relacionamento com ele terminou ali. Eu te dei 100, 200 reais, você me deu seu voto, acabou. É um não negócio. me procura mais. É um negócio. É um negócio. Você colocou um preço na sua confiança ou na sua responsabilidade civil. Se você não vende o seu voto, se você apoia um político, se você vota nele, declara seu voto, mesmo que seja assim, se for uma coisa pública, mas você não vendeu o seu voto, né, aquele político fica te devendo aquilo 4 anos. Então você tem um relacionamento muito diferente, entendeu? Se você vender o seu voto, o cara vai te pagar, você vai dar o voto e acabou, eu não quero mais saber de você. Tem uma coisa de credibilidade também, né, Bruno? Se você não vende o seu voto, você tem o direito de, durante 4 anos, cobrar do seu político que ele faça as coisas que ele fez, as Exato. promessas que ele fez. Então, quando você vende seu voto, primeiro, você não está sendo, digamos assim, inteligente, você perde a oportunidade de ter alguém para pedir coisas depois. E segundo, você está ajudando a eleger alguém que talvez
até pela falta de ética de comprar votos, Inicial, exato. se ele faz isso já na campanha... Não só falta de ética, é imagina crime. o que... sim, Né? é crime. É crime. Mas ainda que não fosse crime, eticamente, né, é condenável. Imagina o que esse cara vai fazer, ou essa pessoa vai fazer, quando tiver o poder, quando tiver a cadeira, quando tiver a caneta. Se ele foi capaz de negociar assim com você, né, como que ele vai negociar, com quem que ele vai negociar e com que termos nos bastidores do submundo da política? Porque o submundo da política é podre, né? É dominado por ratos, tem esgoto, tem sarjeta. A gente precisa sair desse submundo. A gente precisa realmente sair dessa politicagem e entrar numa política genuína, né? Para construir valor para a sociedade. A gente vinha comentando, né, sobre as eleições, sobre essa questão da politicagem, sobre a construção do Novo ser esse partido, na verdade, ser uma plataforma, né, de reunião de cidadãos comuns interessados na política, interessados em fazer o bem comum, em servir, cidadãos bem intencionados para transformar agora em 2024 as cidades. Reunidos com princípios e valores. Exatamente, com um guarda-chuva de princípios e valores bastante robusto, eu diria, né? A gente trabalhando sempre ali sobre o império da lei, visão da democracia, transparência. Mas, enfim, pensando nesse cenário de eleições municipais e pensando que, trazendo ainda luz para essa questão de que vender o voto é algo não inteligente e, mais do que isso, é algo que encerra a sua relação naquele momento e não te dá uma continuidade. O que a gente pode esperar? O que o cidadão pode esperar do vereador? O que é o papel desse vereador? O que é o papel desse prefeito que ele vai escolher no dia 6 de outubro, para que lidere a sua cidade nos próximos 4 anos? O que ele pode esperar? Será que, o vereador que chega lá para ele e fala, não, eu vou aqui asfaltar a sua rua, vou resolver o problema do seu semáforo? Será que esse vereador também é um vereador confiável ou ele está ali de mão dada com quem está comprando voto? Excelente pergunta, e eu quero iniciar esse assunto fazendo uma outra pergunta para você. Tá bom. O que você tem ouvido das pessoas na rua, Bruno, na sua campanha? Bruno, O que as pessoas pedem para você? Olha, é muito interessante, porque isso muda também de acordo com a região da cidade. Mas eu tenho... Ontem, por exemplo, eu ouvia, tudo bem, e a minha dentadura? Eu ouvi isso, dentadura. Escuto muito sobre a questão do buraco nas ruas. A gente precisa de ruas melhores, a gente precisa asfaltar as nossas calçadas. E aí depois a gente já entra num outro tipo de discussão, que é a parte de segurança. E aí a gente já consegue começar a entrar numa outra discussão. Mas, estranhamente, leis melhores e fiscalização eu não ouvi por aí. Mas assim, tirando a dentadura, né, você percebe que os anseios de quem te procura, com quem você conversa, estão muito relacionados, de novo, ao dia a dia. Ao dia a dia da cidade. É a segurança, é o buraco. Sim. Né? Você deve ter ouvido falar já do ônibus, do que não chega. Então, isso só prova que o assunto municipal, o assunto local, é sempre importante. E aí as pessoas, às vezes, não entendem qual é o papel do deputado, do governador, do prefeito, do vereador. Porque cada um tem um papel claro nisso tudo. Agora, em 2024, as eleições são para prefeito e vereadores. E perfeito. Né? O prefeito, ele, basicamente, é aquele que cuida da cidade. É ele que faz a cidade funcionar. É o administrador da cidade. É a responsabilidade dele fazer com que tudo funcione. E os vereadores, claro que o prefeito não faz isso sozinho, mas os vereadores, eu diria que o vereador tem 3 funções primordiais. A primeira delas é fiscalizar o prefeito. Fiscalizar o prefeito, as secretarias, o executivo como um todo. Né? Então, o prefeito, na verdade, não faz nada sozinho. Ele é o poder executivo. Então, ele tem prefeitos, subprefeitos, ele tem as regiões administrativas, tem os secretários, vários cargos comissionados trabalhando. Então, o executivo é uma máquina, né, que tem por objetivo fazer a cidade funcionar. Perfeito. Tá? O vereador, ele é o fiscal disso tudo, antes de mais nada. Tem outras funções, mas acho que a primordial é fiscalizar.
saber se os contratos não estão tendo corrupção, se os contratos estão sendo, se as obras estão sendo entregues, fiscalizar o dinheiro que o prefeito usa, se está sendo usado para o bem, se não está sendo desviado. Quais Então, são as prioridades? quais são as prioridades? do Isso é um prefeito? assunto extremamente importante. Aí a gente entra E a aqui na minha discussão- seara de patrocínio, a gente podia ficar aqui, ó, horas. A discussão de prioridade vai muito em cima do orçamento, que é votado na Câmara de Vereadores, onde o vereador tem o seu voto. Tem um papel primordial Então, nisso. saiba que, se não tem dinheiro para tapar o buraco da sua rua, muito provavelmente esse dinheiro não foi pensado pelo seu vereador quando ele foi discutido na Câmara de Vereadores. Exatamente. Então, para as coisas acontecerem, para que o executivo execute as coisas, precisa de dinheiro. E o dinheiro vem do orçamento. E o orçamento é votado, Pelos vereadores. aprovado e muitas vezes alterado na Câmara de Vereadores pelos 51 vereadores. Então, o primeiro ponto é esse: fiscalizar os atos do prefeito, votar o orçamento, acompanhar a execução do orçamento. Existe uma segunda função do vereador, que também é importante, que é a de legislar. É o vereador que cria as leis que se aplicam à sua cidade. Né? E muitas vezes, tratar de legislar não é necessariamente criar novas leis. Muitas vezes é revogar leis idiotas que existem por aí e que só atrapalham a vida das pessoas. Exatamente. Em São Paulo, por exemplo, tem uma lei que diz que ovo frito tem que ter gemadura. Isso é sério? É sério, não estou brincando, é sério. Isso é sério? Isso é sério. Meu isso é sério. Deus. Está no Código de Sempre Vigilância pode Sanitária da piorar. Prefeitura de São Paulo. Então, se eu quiser comer um ovo frito com gema mole, Em São eu tenho Paulo que não ir vai para o dar. submundo, para algum bar clandestino, alguém que me venda isso, porque o Estado não me permite, em São Paulo, comer ovo frito com gema mole. É isso. Então, esse tipo de coisa. Para que eu preciso de vigilância sanitária para abrir um escritório de contabilidade? Ou será que os critérios da vigilância sanitária, não é que eu não preciso, mas será que os critérios da vigilância sanitária para o escritório de contabilidade sejam os mesmos para uma outra atividade restaurante? qualquer que venda roupa, por exemplo, roupa íntima, ou um restaurante que vende comida? Então, esse excesso de leis. Então, está se discutindo agora uma lei para dizer que até R$900 não é roubo. Gente, pelo amor de Deus, quer dizer, você perdoar, você permitir roubo até R$900. Então, assim, o vereador tem como segunda função, além de fiscalizar, a segunda função dele é legislar. E legislar muitas vezes é jogar como zagueiro. É não deixar lei idiota passar. É revogar a burocracia, é dar mais liberdade para que as pessoas possam empreender e não ter o tempo todo um fiscal batendo na porta do seu estabelecimento com aquelas leis mais absurdas que ninguém consegue acompanhar ou entender, para criar dificuldade para vender facilidade. Vender facilidade, exatamente. Então, uma segunda função do vereador é essa: garantir que o arcabouço de leis ou o ambiente legislativo, o ambiente de leis no município, seja justo, mas seja ético e que isso não crie problemas para as pessoas. Né? Então, você pode criar leis. E é um erro também das pessoas. Eu que sou candidato a vereador, beleza. Quantas leis você já aprovou? Gente, a gente não pode medir a qualidade da atuação de um parlamentar pela quantidade de leis que ele faz. Porque muitas dessas leis são leis idiotas. Tivemos, nessa legislatura que está acabando agora, uma discussão muito grande, e o nosso vereador Pedro Duarte foi um dos que cabeçaram a oposição a essa lei, que era a questão do cardápio infantil em restaurantes. Obrigar os restaurantes a ter um cardápio infantil. Você imagina o McDonald's com cardápio infantil? Você imagina... Tem coisas que simplesmente não se aplicam. Então, você vai criar problemas, vai criar custos desnecessários para obrigar as pessoas a fazer uma coisa que não faz sentido. Se eu quero cardápio infantil, eu vou no restaurante que tem cardápio infantil. Sim. Por que você vai obrigar todos os restaurantes do Rio de Janeiro a ter um cardápio infantil? Eu vou num restaurante especializado em vinhos. Eu preciso... Não tem que ter cardápio infantil. Eu preciso criar essa obrigação. Eu preciso fazer um fiscal ir lá, bater e autuar e multar o estabelecimento porque no cardápio não tem um menu infantil? Um menu infantil. Não faz sentido isso. Então, as leis do município têm que ser leves, tem que ser, né? Então, não adianta você querer medir o seu parlamentar, o seu vereador, pela quantidade de leis que ele aprova. Muitas leis só estão aí para te azucrinar, para atrapalhar a sua vida.
E para contar nesse número, né? E para contar Pra nesse contar número de no leis ranking idiotas. Exatamente. das leis idiotas. Isso. Boa. Existem alguns livros aí que falam sobre leis idiotas, são coisas assim que você lê e você... Esqueci o nome de um deles, quando eu lembrar eu te falo. Mas esse da gema mole me impactou. Eu realmente não sabia disso. São coisas assim que acontecem. E existe uma terceira função do vereador que não é menos importante, que é o de representar. Além de legislar, além de fiscalizar, o vereador te representa. Representa a sua voz dentro da Câmara de Vereadores. Onde? Em debates, em discussões. Então, quando um vereador sobe numa tribuna para falar a favor ou contra algum projeto de lei, ele está falando em seu nome. Exatamente. Você que votou nele, você está emprestando, você está confiando a sua voz em alguém que está lá para te representar naquilo que você acredita. Então, e esses debates, eles são importantes, porque muitas vezes esses debates mudam votações, mudam tendências, criam emendas, melhoram textos, aprimoram a legislação, aprimoram os mecanismos. Reverberam pela sociedade também. Reverberam pela sociedade. Que é um poder muito relevante, né, durante o exercício do mandato. Porque, como você bem já mencionou aqui, são 51 cadeiras. Por óbvio, alguns projetos bons, projetos interessantes vão ser propostos e pode ser que eles não passem, porque para isso precisa ter ali, né, uma votação, os demais precisam contribuir com esse projeto também. Mas só de reverberar um bom projeto na sociedade, a sociedade pode empurrar a aprovação desse projeto, né? Sim. E pode impactar uma evolução legislativa positiva, criando valor para toda a sociedade. Então, isso é muito relevante, essa participação popular. A política municipal pressupõe a participação popular. Debates sobre o plano diretor, debates sobre diversos aspectos, muitas vezes, inclusive, requerem a participação popular. Muitas vezes existem audiências públicas sobre temas de relevância para a cidade. As pessoas não conhecem isso. As pessoas, em geral, não sabem, inclusive, que elas podem criar leis. Você, cidadão comum, não precisa necessariamente do seu vereador para propor uma lei. Exatamente. Existe um percentual de representatividade, enfim, não é qualquer um que pode chegar lá e fazer, mas se você tem um baixo assinado, você tem assinatura. Não é sozinho chegar e propor, sozinho, mas eu digo assim, o povo organizado consegue propor projetos de iniciativa popular. Exatamente. Que aí vão à casa, tramitam, podem ser aprovados, algum vereador representa o interesse daquele projeto. Mas, assim, se você, cidadão, quer participar mais intensamente da vida pública da sua cidade, da política da sua cidade, existem outras formas, outros mecanismos. Além de ingressar num partido político, além de ser candidato, mas simplesmente o exercício da cidadania ativa, de uma forma mais ativa. Existem várias organizações, várias ONGs, várias entidades representativas da sociedade, entidades de classe que têm representatividade, que têm voz, que participam de uma forma organizada de audiências públicas. Então, é importante você participar. A sua associação de moradores. Às vezes tem um debate na Câmara de Vereadores sobre um projeto de lei que impacta a região onde você mora, a Associação de Vereadores vai lá. Você, cidadão, pode escrever. Você sabia que você, cidadão, pode se inscrever para falar em qualquer audiência pública? Você sabia? Não sei se você sabe. Você pode ir lá. Você pode ir lá. Tem debate sobre o buraco de não sei de onde. Ou sobre, sei lá, o empréstimo que a prefeitura quer fazer, sobre as escolas de não sei de onde. Audiência pública. Você, cidadão comum, você pode chegar lá no dia, se inscrever para falar e dar a sua opinião sobre um projeto. Claro, existe uma fila organizada, mas você pode. Existem regras, né, que precisam ser cumpridas, mas é possível. Bruno, eu poderia ficar horas conversando com você, mas infelizmente a gente tem uma limitação do tempo do episódio. Mas depois dessa aula, né, uma verdadeira aula sobre cidadania ativa, sobre participação ativa no desenvolvimento da política dentro da cidade, né, da relevância da política municipal e de como as pessoas podem participar em diversos segmentos da política, ainda que não filiadas a um partido político, ainda que não sendo candidatas, mas dentro ali da atividade, do dia a dia da sua cidade, do seu bairro, do seu edifício, né, como o síndico do prédio, enfim, tantos assuntos relevantes e que trazem aqui
a mensagem que eu vou resumir em: faça a sua parte. Né? Faça a sua Conheça parte. os candidatos, tenha uma cidadania ativa, faça a sua escolha de forma consciente e não dê um cheque em branco. Depois que você fizer a sua escolha, acompanhe para saber se o Acompanhe, candidato que fiscalize. você escolheu está cumprindo ali com os objetivos que foram propostos, se não, se você concorda, se não, e vá sinalizando, acompanhando ao longo desses 4 anos o seu candidato. Bruno, eu quero te agradecer imensamente por Obrigado. você estar aqui. Adorei o episódio. Tenho certeza que quem está nos assistindo também. Vou pedir para você deixar uma mensagem final para nossa audiência e te agradecer mais uma vez, porque eu adorei esse bate-papo. Obrigado. Eu acho que a mensagem principal, meio que você já deixou, né? Acompanhe, né? Não venda seu voto. Procure, dentre aqueles candidatos, aquela pessoa que melhor te representa. Aquela pessoa que você olhe nos olhos e você entenda realmente que dali tem alguém bem intencionado. Existe. Nem tudo está perdido. Procure. Não deixe para se interessar só no dia da eleição. Cara, se você acordar no dia 6 de outubro sem saber em quem você vai votar e decidir no caminho, andando, em função do que você está vendo, ou até que você ligou para alguém para perguntar, tente ser um pouco mais proativo do que isto. Procure você. Tem muito candidato bom, tem muito partido bom por aí também. Quer dizer, muito partido bom, não sei dizer se tem muito não, mas existem pessoas boas, inclusive, em outros partidos, não só no Novo. Mas acho que o recado é esse. Se a gente quer evoluir como sociedade e resgatar o verdadeiro princípio do que é fazer política em prol da sociedade, tudo começa com nós mesmos, com nós eleitores. Se você deixa para decidir o seu voto em cima da hora e sorteia qualquer um, desculpa, não sei se você tem o mesmo direito de reclamar pelos próximos 4 anos. Então, eu acho que vale a pena o esforço de procurar entender em quem você está votando. Pesquise a pessoa, acompanhe essa pessoa nas redes sociais, veja ao longo de alguns dias o que ela está postando, o que ela está dizendo, como ela está se posicionando, como ela se posiciona frente a assuntos que para você são importantes. Procure conhecer o seu candidato e depois não abandone ele. Acompanhe também durante o exercício do mandato. Cobre. É seu direito cobrar. É isso. É nosso dever prestar contas para a sociedade sobre os mandatos que estão acontecendo. E os mandatários do Partido Novo fazem isto. Prestam contas para seus eleitores com uma grande frequência, coisa que outros parlamentares e políticos não fazem. Então, acho que a mensagem final que eu queria deixar é isto. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem que sim, que é possível resgatar o sentido do que é fazer o bem na política, né? E que nós, no Partido Novo, estamos humildemente pedindo a sua atenção e, por que não dizer, até mesmo o seu voto de confiança, né, no partido e nos candidatos que o partido apresenta, porque esse é o nosso objetivo. A gente foge desse lugar comum que é a política. A gente procura inovar, a gente procura de fato trazer pessoas que, independentemente de quem você escolha da nominata, vão te representar e vão exercer a política com ética, transparência e compromisso com aquilo que é o bem para o povo. Então, é isso. Boa, Bruno. Isso. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E para vocês, a gente se vê semana que vem, no próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.